Oi, gente, feliz segunda-feira para todos. Começar uma manhã de segunda-feira falando de um curso em milagres. Para quem já está familiarizado com a linguagem de um curso em milagres, fica mais fácil compreender, mas você que também nunca teve contato com um livro, é bom você assistir esse vídeo, porque de alguma forma ele traz uma clareira na sua mente. A função do livro Um Curso em Milagres é justamente essa, é fazer uma ordenação na nossa mente, fazer uma limpeza, né? O livro não é só formado pelos exercícios, que são 365 lições para fazer uma vez por dia, mas também por uma outra parte do livro, entre outras, que é o livro-texto, onde o autor do livro, que a gente entende como Jesus, ele traz algumas funções que é para a gente desfazer a culpa, desfazer o medo e integrar o ego, né? Limpar nossas crenças e integrar nossas sombras. A função maior do livro é não o significado da culpa, né? Aquela culpa que todos nós temos na nossa mente, né? Aquele papel de culpa, que na verdade a culpa em si, para um curso em milagres, é motivada pela nossa separação de Deus, que nós temos dentro da nossa mente uma culpa que vem do fato de que nós estamos separados de Deus. Então ele faz essa junção, né, do divino, que é o Espírito Santo dentro de nós, como fonte do desfazer, que é a expiação, que é o desfazer da culpa, desfazer do medo, das crenças, das sombras, através do perdão. Usando principalmente também o perdão, você não dá significado para aquela culpa, que é, na verdade, a separação de Deus. Ele traz o uno, ele unifica, né? O curso em milagres vem fazer a unificação daquilo que se separou, do dual. Então ele trabalha com uma mente una, que a nossa mente e a de Deus é uma só. Na semana passada eu falei sobre um item, né? Uma sessão, na verdade, do capítulo 9, que se chama a correção do erro. E eu disse que o livro, né, aqui nessa sessão, ele diz que o erro para o Espírito Santo não significa nada, que você ficar debatendo erro ou só vendo erro na mente do teu irmão, que isso para o ego é muito significativo, que o ego adora fazer esse exercício de ficar apontando erro, erro, erro. Para o Espírito Santo não significa nada, porque o erro que eu estou vendo no outro é o erro que está em mim. Eu só enxergo no outro aquilo que está dentro de mim. Essa correção é feita numa instância maior, que você precisa fazer através de uma instância mais alta, num outro nível, que é o nível do Espírito Santo, que é acionando esse divino dentro de nós. Então, ele traz aqui para a gente, na outra sessão, que é a sessão, na verdade, a sessão 4, a correção do erro está na sessão 3, e a sessão 4 fala o plano de perdão do Espírito Santo, é o título dela. Como eu disse, o Espírito Santo, ele vem desfazer essa culpa, né? O Espírito Santo, que é o divino em nós, que a nossa mente certa, que nada mais é do que a nossa centelha divina, que trabalha com a mente certa é a mente ligada a Deus, então é o divino, ele vem com um plano de perdão desses erros, através desse Espírito Santo que eu vou fazer o perdão, eu vou desfazer todas as minhas crenças e a minha limitação, eu vou expandir a minha mente, deixar de ter uma mente limitada para expandi-la e executar o perdão. E o que é o perdão para o Espírito Santo? Perdão para o Espírito Santo é simplesmente não ver, é ir além do erro, eu não ficar apontando o erro, não olhar para o erro, fazer com que o erro, que na visão do Espírito Santo é irreal, porque
ele não existe, porque é a minha mente atrapalhada, a minha mente errada, que é a minha mente egóica, que está vendo esse erro, que nada mais é do que uma criação dessa minha mente, que na real ela não existe. O erro não existe. Então eu tenho que ir além desse pensamento errado, ultrapassá-lo através de uma visão benigna, conjunta com o do Espírito Santo, e eu vou ver que esse erro ele não é verdadeiro, ele é irreal. Então eu vou desfazer toda essa minha crença no ego, na visão do ego, na limitação do ego, para expandi-la e olhar através da visão curada do Espírito Santo. Então esse é o plano de perdão do Espírito Santo, como ele perdoa os erros, que os erros na verdade são nossos, né? Não é do meu irmão. Então eu mesmo me perdoo, eu faço o perdão para mim mesmo. Ele diz aqui no trecho que o perdão que é aprendido através de mim, que é do Espírito Santo, né? Que é aprendido através de Jesus, e Jesus ele traz o Espírito Santo para executar tudo isso, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. Ele parte do pressuposto de que aquele erro ele não existe na sua base, ele nunca existiu. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar através do erro desde o início, mantendo assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tem que desfazer o que fizeste de modo a ser perdoado. No Curso em Milagres, Jesus ele usa o que não é, né, para dizer que realmente não é, e ele volta, ele faz esse ciclo aqui, né, como ele está dizendo aqui, ó, não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tem que desfazer o que fizeste de modo a ser perdoado. Então ele parte do que não é, fala o que é e volta para dizer, para justificar o que não é. É uma construção em círculo, né? Ele usa a própria questão para dizer que aquela questão realmente não existe. O que não tem efeito não existe. E para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos, em toda a parte, em todos os aspectos, ele ensina que o ego não existe e prova isso. Então, como que a gente vai ficar apontando erros se esses erros não existem? Eles são uma criação da minha mente, da sua mente, da nossa mente errada, da nossa mente limitada e cheia de crenças. A partir daí, só o que existe é o que eu vejo com Deus, só o que existe é o que eu vejo de forma perdoada, do que está além disso, fora disso. Então, o Espírito Santo não fica dando significado para o que é errado, para depois falar que esse negócio não é verdadeiro. Não, ele não nem olha para isso, ele não enxerga, ele passa batido. É como se eu tivesse aqui um pote e eu fico falando que esse pote está impedindo o meu caminho, está impedindo o meu caminho. O Espírito Santo nem enxerga o pote, ele só enxerga que você pode fazer uma volta e por ali, ele não passa nem pelo pote, ele despreza o ego, porque o ego para ele não existe, o ego não significa nada, então ele vai além do ego, o erro, ele nem olha para o erro, ele vai para um outro caminho, que é da mente certa, e ultrapassa esse erro. Ele não fica justificando o que não existe. Segue, então, o ensinamento do perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função do Espírito Santo, é perdoar. E ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Então, o Espírito Santo, aqui quando ele diz, segue então o ensinamento do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função, a função do Espírito Santo é perdoar, ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Então, todo o ensinamento do Espírito Santo, da mente certa, é trabalhar com o perdão. O perdão é um instrumento que existe na Terra
para a gente não justificar o ego, para a gente não dar significado para esse ego. Então, tudo mais é perdoado. A gente enxerga o mundo com olhos de perdão. Você não fica sustentando os erros do mundo, as mazelas do mundo. Você simplesmente perdoa, 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 perdoa. Só que esse perdão, na verdade, eu não posso usá-lo para dizer que eu sou bobo, vamos dizer assim. Não é só porque eu perdoo que eu vou permitir que as pessoas me façam de mim o que elas querem. Não, esse perdão eu perdoo, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito na hora certa. Esse perdão, na verdade, ele não é para você ser feito de bobo, né? No mundo, eu sou bonzinho e ser bonzinho é ser bobinho. Não é isso, tá? Esse perdão é um perdão que eu perdoo o erro, mas ao mesmo tempo eu corrijo esse erro na minha mente a ponto de não permitir que ele faça efeito, porque ele não tem efeito, é o que ele diz aqui. Os efeitos do erro são inexistentes, então eu não posso ficar permitindo toda hora que eu seja alvo desses erros. Não sei se vocês estão entendendo. O perdão em si, ele não é para justificar que você tem que ser feito de bobo e ficar perdoando, perdoando, perdoando. Não, você precisa tomar as atitudes que têm que ser tomadas frente a alguma coisa de forma amorosa, objetiva e efetiva, tá? É algo além de você ficar sendo permissivo. Então, porque na verdade, né, o ego também pode usar esse perdão, né? O ego é tão astuto e tão esperto, ele é tão articulado que ele pode inclusive usar esse perdão para conseguir as coisas que ele quer, né? Você ficar perdoando toda hora e as pessoas fazem você de gato e sapato e você perdoando, perdoando, perdoando. Você ainda está usando o ego. Quando você faz isso, você ainda está numa mente egótica. Você ainda está usando o perdão para fins do ego. É o que ele diz aqui, a confusão de funções é tão típica do ego que deveria estar bastante familiarizado com ele a esta altura. O ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Isso é mais do que mera confusão, uma combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão, que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa sem nenhuma razão. Isso é exatamente o que o ego faz, ele é imprevisível em suas respostas, porque não tem nenhuma ideia do que percebe. Então a gente precisa estar, na verdade, guiados mesmo pelo Espírito Santo. E ele fala aqui no texto que não adianta você estar com um guia errado. O guia errado é o ego. Você tem que estar com o guia certo. Você tem que estar com o Espírito Santo. É pedir. Como é que você está com o guia certo? Você pede para o Espírito Santo, para a sua centelha divina. Espírito Santo, centelha divina é a mesma coisa, tá, gente? Ou eu superior é a mesma coisa. Você pede para que traga para você a verdade sobre aquilo que está acontecendo. Me traga a verdade, me mostra a verdade, me mostra o que fazer. E você vai ser guiado para agir corretamente. E a partir daquilo, você faz o que tem que fazer de forma correta e certa e amorosa e perdoa. Perdoa é você esquecer, você não ver o erro, né? Você só vê ali o que você tem que fazer em relação àquilo. Não fica se pegando no erro, porque você é isso, porque você é aquilo, aquele outro e tal, entrando em querela com a pessoa, em luta, em debate com a pessoa, porque isso vai gerar ataque, né? Toda vez que você se defende, você é atacado. Toda vez que você tenta ali uma defesa, você está se atacando também, porque o outro, na verdade, é você, e os erros do outro estão em você. Então, o que você tem que fazer? Ou limpar sua mente, ou integrar aquela sombra, ou fazer no mundo mesmo, na realidade, alguma ação para coibir aquilo, e depois você perdoa. Perdoa é não ficar julgando, não entrar no julgamento do mérito,
é passar diante disso, passar além desse erro, é não ver, não ficar olhando, não ficar vendo, passa adiante, passa ali, finaliza, fecha aquilo e bola para frente. É isso, tá? Então, o plano de perdão do Espírito Santo é através disso, através do perdão, do não julgamento, né? E da retirada da culpa. Toda vez que eu perdoo, eu me perdoo, eu faço o perdão, eu não entro em culpa, eu entro numa unidade com o meu espírito, que é a minha mente certa, a minha mente correta, que é Deus. Tá bom? Eu sugiro que vocês leiam esse texto. Tem na internet o livro Um Curso em Milagres. Quem não quer comprar o livro, pode puxar na internet o livro em PDF, e lá tem. Esse trecho está no capítulo 9, sessão 4. O da semana passada está na sessão 3 do capítulo 9. Tá bom? Então é isso, um pouco complexo para quem não está familiarizado com a linguagem de Um Curso em Milagres, mas eu recomendo, até se você quiser começar a estudar o livro, comece pelas lições de Um Curso em Milagres, que você vai abrir a sua mente, vai expandir, vai trazer aí uma visão bem maior das coisas, vai começar a fazer uma limpeza na sua mente, uma limpeza de crenças, a integração, jogar luz na sua mente, vai começar a entrar luz na sua mente e você vai começar a enxergar as coisas de outra forma, a ver o mundo de outro jeito, a ver as pessoas de outro jeito, inclusive a sua vida acaba tendo aí um outro rumo. Às vezes você muda a sua vida porque você começa a olhar e ver as coisas de uma forma perdoada, de uma forma diferente. Tá bom? É isso por enquanto. Eu desejo uma ótima semana para todos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. É só apertar aí o joinha. Não esquece de se inscrever no canal. A inscrição é grátis, não cobra nada, tá bom? E fortalece aqui nosso relacionamento. Um grande beijo. Até a próxima semana.